Evangelho de Lucas, capítulo 14, do verso 1 ao verso 6. Num sábado, ao entrar Jesus na casa de um dos principais fariseus para tomar uma refeição, eles o estavam observando. E eis que diante dele se achava um homem hidrópico. Então Jesus, dirigindo-se aos intérpretes da lei e aos fariseus, perguntou: é ou não é lícito curar no sábado? Eles, porém, nada disseram. Então Jesus pegou na mão daquele homem, curou e o mandou embora. A seguir, Jesus perguntou: quem de vocês, se o filho ou o boi cair num poço, não irá tirá-lo imediatamente, mesmo sendo dia de sábado? A isto nada puderam responder. Jesus estava na casa de um dos maiores fariseus daquele tempo. Fariseus eram os homens dedicados a estudar as leis. E as leis eram muito importantes para eles naquele tempo. Então, além de tudo, era um sábado. E Jesus percebe que por ser sábado, está na casa de um fariseu e com um homem doente à frente dele, os fariseus estavam observando Jesus. E eu gosto de entrar na história e imaginar que os fariseus estavam ali só esperando que Jesus fizesse alguma coisa para eles poderem acusar Jesus. Então Jesus pergunta para eles: não me é lícito curar esse homem? Ou curar só porque é sábado? Mas os fariseus nada puderam responder. Então Jesus pega aqui na mão daquele homem, cura aquele homem e manda que aquele homem vá embora. Então Jesus percebe que os fariseus estavam observando. Então ele diz: se o seu filho ou um boi cair num poço, você nada vai fazer só porque é sábado? Então, mais uma vez, aqueles homens nada puderam responder. E eu quero te dizer que aqui se encontra a graça. A regra era muito importante para aqueles homens, era muito importante para os fariseus. Então, Jesus ele passa por cima das regras desse momento, porque as regras diziam que ele não poderia curar no sábado, mas ao ver aquele homem na sua frente, Jesus se entrega à graça e ele cura aquele homem. Jesus ele passa por cima das regras e ele cura aquele homem. E ele está mostrando que as regras são importantes, mas que uma vida, mas que uma alma é muito mais importante que as regras. Então Jesus ele passa por cima das regras e ele cura aquele homem. E ao curar aquele homem, ele pergunta para os fariseus: ei, será que não é possível que eu cure esse homem? E os fariseus nada puderam responder, porque a graça deixa as pessoas sem resposta. A graça deixa as pessoas sem saber o que dizer. E, meu querido, eu quero te dizer que as regras elas são importantes, mas Jesus mostrou nessa história que ele estava disposto a curar. Ele mostrou nessa história que uma alma era muito mais importante que as regras. Nós precisamos viver pela graça. Nós precisamos deixar a nossa meritocracia. Nós precisamos deixar que aquilo que nós acreditamos de lado para começar a viver pela graça. Nós precisamos viver a graça. Nós precisamos acreditar no poder que a graça tem. Que Deus muito lhe abençoe.